Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que nos tem dado vitória. Deus é poderoso, Ele tem providenciado para nós, aleluias, muitas bênçãos, muitas formas de nos proteger através de tudo que Ele nos deixa na sua palavra. As coisas que vemos na palavra de Deus, elas são verdadeiramente escudo e proteção para nós. Gostaria hoje de falar com os amados irmãos a respeito da armadura de Deus. No nosso meio cristão, é muito comum as pessoas conhecerem a armadura de Deus. Então, uma arma importantíssima que o Senhor nos deu, que nos protege, é mais uma arma de proteção do que de ataque, não é mesmo? Mas até mesmo no nosso meio, aleluias, poucos sabem o que realmente é a armadura de Deus. Eu quero ler, está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que vai especificar sobre a armadura de Deus, tá bem? Então vamos ouvir um pouquinho, uma porção da palavra de Deus. A palavra diz: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta, aleluia, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Aí ele começa a falar sobre as peças dessa armadura. Essa peça dessa armadura, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele se inspirava na roupa dos romanos, não é? Na armadura que os romanos usavam, não é? Mas de uma forma trazendo para uma visão, né, física, mas se dirigindo a algo espiritual. Então ele diz assim: estais, pois, firmes, cingidos, né? Cingidos com a verdade. A primeira arma espiritual, ou defesa espiritual da armadura, é a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Segundo lugar, então, nós vemos verdade, quem anda na verdade anda na justiça. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Quer dizer que você, através do Evangelho, dos princípios de Deus, você está calçado, né? E está caminhando com segurança, embraçando sempre o escudo da fé. É importante ter fé, mas fé em Jesus Cristo, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Dados inflamados do maligno são setas que nos querem atingir, não é? Através de muitas circunstâncias e situações. Tome também o capacete da salvação. Capacete, algo que se coloca na cabeça, renovação da mente, não é, né? Aleluias, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos são todos aqueles que foram santificados pelo sacrifício de Cristo e que, após ser santificados pelo sacrifício de Cristo, o aceitou, porque Deus morreu por todos, mas é necessário aceitar o sacrifício feito pela tua vida. Aleluias, glória a Deus. E também, aí Paulo diz: por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez
fazer conhecido o ministério do Evangelho. A mesma oração que Paulo fez, eu também faço. Orem por mim, para que eu possa ter a intrepidez, não é? A coragem de entregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes, não é o que nós queremos ouvir, não é algo que vai se encaixar em uma situação que vivemos ou queremos viver. A palavra de Deus são princípios eternos em quais nós, vivendo este princípio, teremos uma armadura, uma proteção contra os dias maus. Amados irmãos, aleluias, você deve entender que quando se está falando dessa armadura, está se falando de algo que não é físico, mas que é espiritual. Paulo, quando falava em Efésios, naquele tempo em que era muito comum os soldados romanos usarem a armadura, quando se referia àquelas peças, estava trazendo para aquelas peças realmente elementos espirituais. As armaduras de Deus, que está firmado na verdade, na justiça, né? No conhecimento da palavra, não é mesmo? Na renovação da mente e também na intrepidez e na coragem de falar a verdade e principalmente viver a verdade. Estes são elementos de uma armadura espiritual. Aquele que nasce em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. É necessário, ao nascer em Cristo, ao confiar em Deus, vestir os elementos espirituais para que você possa viver sobre essa terra tendo armas ou tendo proteção contra verdadeiramente os enviados de Satanás. Os enviados de Satanás, ele vem para desestruturar a sua fé. Vai botar dúvida, né, na palavra de Deus ou na sua expectativa em Deus. E você, com a armadura, renovando a sua mente, andando na verdade e na justiça, terá discernimento do que é certo e do que é errado. A armadura de Deus faz com que você, vivendo os princípios de Deus, você não venha a ser uma pessoa precipitada, porque toda a precipitação para resolver situações de forma simplista, rápida, tem consequências de uma verdadeira destruição e tragédia. Nós devemos saber que muitas vezes vivemos situações em nossas vidas nas quais elas foram acumuladas no decorrer de anos, em decorrer de seja porque nós aceitamos, ou seja porque mesmo sem aceitar, nós não revidamos aquela situação e chega em um momento limite da nossa força espiritual, na qual nós queremos arranjar uma solução rápida, na qual vai trazer para nós grandes arrependimentos. Feliz daquele que, ao dar um passo contra a palavra e os princípios de Deus, possa ainda ter a sua mente não cauterizada a ponto de se arrepender. A palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas o levantar de Deus só é possível para aquele que se reconhece verdadeiramente pecador, mísero pecador e que necessita da graça de Deus. A graça de Deus é disponível a todos que a buscam. Deus não vai se impor a ninguém. Diferente é a postura de Satanás contra a tua vida. Ele quer realmente te desestruturar, tirar os seus alicerces e fazer de você um instrumento, um capacho nas suas mãos, abaixo de seus pés. Mas Cristo, ele veio para salvar, para livrar-nos das agruras deste mundo, uma vez que, nascendo em Cristo, crendo no sacrifício remidor de Jesus Cristo, no sacrifício no qual Jesus
se entregou em uma cruz e verteu todo o seu sangue e disse: está consumado, uma dor terrível, tremenda, que nenhum homem poderia fazer ou assumir, porque um pecador não pode perdoar a si mesmo. O único que salva é Jesus Cristo, não é? E ele veio para essa missão e ele não correu deste momento de dor suprema para me salvar e te salvar. Quando ele orava, horas antes de ser levado para um julgamento que não existiu, não é? Para uma condenação certa, ele sabia o que iria acontecer com isso. E ele orou ao Pai com toda a força, a ponto de minar nele gotas de sangue. E ele disse ao Pai: Pai, me livra desse cálice, mas não faça a minha vontade, sim a sua. Então, amados, muitas vezes nós queremos pedir a Deus, não é, que nos livre de certos cálices que apresentam-se na nossa vida, mas esquecemos de dizer que não seja feita conforme a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável e ela realmente, através de todas as circunstâncias que chegam até nós, nos ensina. E às vezes esse ensinamento é caro, é alto, mas verdadeiramente a lição será para ser exemplar nas nossas vidas. Nós, como criaturas que viemos da mão de Deus, precisamos voltar ao Senhor como filhos, e só através de o sacrifício de Cristo, que fez a nossa redenção e que fez a nossa religação com Deus Pai. Para nós vivermos neste mundo de tanta aflição, de tanta covardia, de tanta mentira, de tantas pessoas querendo umas usar as outras, Deus deixou a sua palavra. E entre a sua palavra, em Efésios capítulo 6, ele nos dá a armadura. E como disse, a armadura, ela não é física, é espiritual. E você não terá como vestir-se desta armadura espiritual sozinho. Você precisa do auxílio do Espírito Santo, através de orações e súplicas, pedindo para que haja em você a fortaleza que vem de Deus, para que você vista de uma forma cômoda essa armadura, para que você viva com qualidade de vida sobre essa terra, discernindo o bem e o mal. O inimigo da tua alma, ele não tem medo de você. Ele não tem medo do que você diz, mas sim do que você faz. Ele não tem medo das suas intenções, boas intenções, mas sim das suas renúncias sobre muitos pratos que ele mesmo proporciona no seu caminho. Amados irmãos e irmãs, ouvintes, eu digo que você tem um grande instrumento em sua mão, que é a palavra de Deus, que é o Santo Evangelho. O Evangelho é uma bússola. Dentro dele tem preciosidades, as quais vai te esclarecer, te conduzir e também refrigerar a tua alma. A armadura de Deus é muito importante você estudar cada item da armadura e não só saber, mas vivê-los para a glória do nome do Senhor na sua vida. Amados, Deus conta comigo e com você, uma vez que nós, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, tornamos embaixadores de Deus sobre essa terra. Tornamos testemunhas vivas do seu poder. Tornamos arautos de Deus, anunciando as verdades eternas do Senhor. Nada disso, amado, nada que façamos em favor do reino cairá por terra sem recompensa. Só de nós já sermos salvos do inferno,
do tormento eterno já seria um grande soldo para as nossas vidas. Mas Deus é galardoador. Deus honra, livra, protege aqueles que o servem. Se você tem vivido uma vida sem dignidade, você tem que buscar com urgência o Senhor para que esta situação seja realmente transformada de maldição para bênção. Não tem como o inimigo da tua alma afastar de você, da sua casa, do seu negócio, do seu futuro, sem estar com Jesus Cristo, o sangue de Cristo, te lavando, o nome de Cristo, que é o nome sobre todos os nomes, te autorizando a repreender a fúria do inimigo. Vem sobre a nossa vida muitas aflições. O justo sofre muitas aflições. Entre essas aflições existe o medo. Mas quando você lê a palavra, o Espírito Santo te faz lembrar, quando você passa por uma situação de medo, que o medo é um espírito. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito. E esse espírito não vem de Deus. E se você está em Deus, você pode ordenar em nome de Jesus que este medo saia. E ele tem que sair. O que está na tua frente é o Espírito Santo. É Jesus Cristo que caminha com as suas autoridades, abrindo caminho para a tua vida. Não quer dizer que você não passará por aflições. Este mundo é um mundo de aflição. E nós precisamos ter bom ânimo, mas em Cristo, vestida a armadura de Deus, vamos vencer. Lembrando que a armadura de Deus é espiritual, é verdade, é justiça, é preparação do evangelho, é leitura e meditação na palavra, não é? É o capacete da salvação, é a renovação das tuas mentes. Muitas coisas que você teme não é coisas reais, verídicas, são coisas que o inimigo da tua alma, a insegurança da tua alma faz com que você fique realmente temeroso. Mas lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Embora que o que está no mundo, para aqueles que não estão em Cristo, está vivendo uma grande, terrível destruição. Mas, uma vez que converteu, saiu dos caminhos errados e converteu, virou-se, dirigiu-se a Cristo, ele tem proteção. Você que está em Cristo, persevere. O inimigo da tua alma traz para você pratos, ofertas, mas você em Cristo deve realmente usar o poder do discernimento para que você veja as intenções, não é, camufladas do inimigo para te fazer cair. Mas, uma vez que esteja prostrado, caído, arrasado, não é o fim. Não é o fim. Enquanto a vida há esperança, volte-se para Deus, peça perdão, vista-se da verdade, da justiça, da leitura da palavra, da renovação da mente, da espada, e você será mais que vencedor. Porque na vida, amados, como está em Eclesiastes, o mais importante não é o início, o mais importante é o final. Não adianta se iniciar muito bem numa vida e acabar derrotado. Então, você persevere. Uma arma importante para você sair de todos os seus embaraços é o arrependimento. Saber que em você não há força, não há virtude ou caráter para sair de uma situação de vício, né? De dívida, de realmente divergências, não é? Conflitos, mas
Jesus Cristo, através do seu Espírito, vai te direcionar a uma postura na qual você vai conseguir desvencilhar de tudo isso. Então, a armadura de Deus é espiritual, é uma postura em que você deve verdadeiramente se vestir desta postura que vai fortalecer o seu caráter e vai fazer com que você se desvie de muitos pratos que o inimigo traz no teu caminho. Lembre-se que o caminho mais curto é um caminho perigoso. Um atalho é um caminho perigoso. Deus tem nos dado um caminho estreito, porque este caminho estreito é da largura da porta estreita, a qual devemos passar para, quando irmos para a eternidade, vivermos as maravilhas de Deus. Amados, não pense que você está aqui nesta vida sem ter um compromisso com o Senhor. A sua vinda aqui foi com um propósito. E o propósito é glorificar o nome do Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo na tua vida. Se você não viver este propósito, que unindo-se a ele virão muitos outros, não é? O propósito de construir uma família, o propósito de edificar uma família, o propósito de ter uma atividade que, além de ser recurso para a tua vida, reflete em todos que estão à tua volta. Se você não viver isso, com certeza, amado, você será uma pessoa que não produziu nada, será estéril e não terá como chegar até o trono branco de Deus com alguma coisa em suas mãos. Somos falhos, somos fracos, somos dependentes do Senhor, mas Ele está de braços abertos, deixando-nos a palavra e dentro dela a sua armadura para que possamos vencer. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, saiba que você, em primeiro lugar, é um espírito. Você tem uma alma e vive num corpo. O espírito é que, alimentado através das coisas espirituais, se une com Deus através de uma intimidade, não é? Com Deus. A sua alma está a sua inteligência, o seu intelecto, a sua capacitação, não é? E o seu corpo está os seus visão, né? Olfato, paladar, não é? Tato. Então está o seu contato com o mundo. Mas lembre-se, este contato com este mundo tem que ser muito cauteloso através dos princípios de Deus para que você não se afunde nele. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Afinal, é nele, no mundo espiritual, que viveremos a eternidade. Todos iremos para a eternidade. Mas é aqui, nesta terra, neste corpo, nesta vivência, dando ouvido à palavra de Deus, é que você define, ao ir para a eternidade, para onde você irá. Uma coisa muito triste na vida de uma pessoa é a solidão. E uma das solidão mais profundas é a solidão pela ausência de Deus. E é aqui que você vai decidir se você vai viver eternamente com Deus ou eternamente separado de Deus. E eu sei que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa iluminada, que está pensando, eu quero viver com Deus. Eu não vou ceder aos prazeres momentâneos para que verdadeiramente a minha alma se corrompa e o meu espírito também fique ofuscado e eu fique com a mente cauterizada, perdendo a graça do Senhor. Eu sei que você fará uma boa decisão, mas essa decisão não é emocional, não é física nem natural. Essa decisão é espiritual, em oração, pedindo auxílio ao Santo Espírito de Deus, tá bem? Amado, saiba
que a armadura de Deus, o instrumento espiritual em que te protege neste mundo tenebroso, você só vestirá através do conhecimento da palavra, da vontade de Deus. Amém? Aquele que nasce de novo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quanta gente gostaria, não importando a idade e nem a situação, dizer: como eu gostaria de nascer de novo. Como eu gostaria de deixar esse passado para trás e viver uma nova vida. Pois você tem a oportunidade em Cristo. Ah, você tem esta oportunidade. Venha reconhecer o sacrifício de Jesus pela tua alma. Reconhece que você não tem condições de viver sozinho, sair do vício, sair de tantas circunstâncias degradantes, sem o auxílio de Deus. As coisas espirituais, elas são instantâneas. A sua salvação é momentânea. Você decide por Cristo, é salvo. Agora, o seu crescimento é perseverança. É enfrentar dia a dia e optar por viver a vontade que é boa e agradável de Deus. Amém? Vamos orar? Chodreviash, Bigabash te cuidrevianda le fatre mahale bicondrogo, Degandrovi chesi, kindrevi, Bigabasturia bash. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluias, apresento cada vida que está aqui ouvindo, esperando que eles compreendam o que é uma armadura espiritual, compreendendo que não é nada físico, mas é espiritual. É verdade, é justiça, é oração, é meditação na palavra, é renovação da mente, é a espada que é a palavra de Deus. Que eles possam se vestir desse instrumento espiritual e iluminar e irradiar no mundo espiritual para que o inimigo tenha realmente temor e se afaste deles. Que eles vivam abaixo das suas poderosas asas. Que a proteção de Deus os conduza, fazendo com que eles pensem e discernam o que é melhor. Não o que é mais prático, o que é mais fácil, mas o que é melhor, para que eles não venham ter arrependimento. Mas aqueles que vivem em situação de arrependimento sincero, que possa e pode encontrar em ti a misericórdia, desde que clame, deixando os seus caminhos maus e enveredando pelo caminho dos princípios e verdades de Deus. Que possa vir ao encontro de cada amado e amada, que eles possam verdadeiramente receber de ti a saúde, a paz que transcende todo o entendimento e que possa ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. É o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, amigos, como sempre peço, continuo pedindo. Se essa mensagem tocou ao seu coração, envie para os seus contatos. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela corta espírito, alma e medula, que é o corpo. Traz saúde, dignidade, edificação. Se você ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Que Deus te abençoe por esta boa obra e virtude. Que Deus te conduza por esta semana em paz, sabendo que você não está sozinho, mas o Senhor está à sua frente, te livrando, te dando discernimento para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aleluias. Gostaria de abençoá-los com, aleluias, a bênção sacerdotal, aleluias, que está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e todos os que me ouvem possa dizer amém. Assim seja, glória a Deus. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.